Querido, querida, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nós estamos aí dando sequência no segundo trimestre das lições bíblicas da CPAD. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. Nós estamos estudando relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Estamos chegando aí na nona lição. A nona lição, queridão, queridona, já estamos aí. Chegando na nona lição. Essa nona lição será ministrada dia 28 de maio de 2022. Uma família nada perfeita é o tema dessa lição. Uma família nada perfeita. O texto áureo dessa lição está inserida em Gálatas capítulo 6, e o seu versículo de número 7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isso também ceifará. Olha, é tremendo. Querido, querida, a verdade prática diz assim: tudo o que os membros da família plantarem, colherão. É uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Olha que coisa tremenda. A leitura bíblica em classe está em segundo livro de Samuel, no capítulo 3, versículo 2 ao 5. Ainda no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versículo 13 ao 15. E segundo Samuel, capítulo 12, versículo 10 ao 13, a parte A. Então vemos aqui três leituras, três textos para essa leitura bíblica em classe. Objetivos da lição. Essa lição, ela vem com três objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão da sua família. O segundo objetivo dessa lição é descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade da família de Davi. E o terceiro e último objetivo da lição é refletir a respeito do problema moral na família. Querido, a introdução da lição diz assim: a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como um pai. Nesta lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera que eles assumam. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte e etc. Meu amado, minha amada, a palavra-chave dessa lição é negligência. Negligência é a palavra-chave da lição. O que significa negligência no dicionário português? Negligência é um substantivo feminino que significa falta de cuidado, falta de aplicação, falta de exatidão, falta de interesse, falta de atenção, desleixo, descuido. Tudo isso aí significa negligência. Na negligência é importante nós percebermos que na negligência alguém deixa de tomar uma atitude ou de apresentar uma conduta que era esperada para a situação, age com descuido, indiferença ou desatenção, não adotando as devidas precauções. Um pai de família que deixa uma arma carregada, olha o exemplo de um pai de família que deixa uma arma carregada
de fácil acesso a crianças. Por exemplo, pode causar a morte de alguém por essa atitude. Ele é um negligente. Isso aí são atitudes de pessoas negligentes. Meu amado e amada, vamos lá para o primeiro ponto da lição. O rei Davi, sua grande família. Davi, ele foi ungido por Deus e ele recebeu 3 unções, foi ungido 3 vezes na casa do seu pai, em Hebrom e em todo Israel. O livro de Samuel mostra a decadência no reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Está em 1 Samuel 16. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado um novo rei ungido de Deus, a saber, Davi. Nesse momento a Bíblia registra que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Em 1 Samuel 16:13 você vai confirmar. Davi também ele era um homem de Deus, ele era ungido por Deus e também um homem de Deus. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel. Meu amado e amada, não havia nenhuma dúvida que Deus iria usar para reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2º livro do Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Nós confirmamos em 1 Samuel 2, versículo 4, 1 Samuel 5, versículo 1 ao 3. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar. Deus estava sempre usando a vida de Davi. O terceiro tópico do primeiro ponto fala a grande família de Davi. Entretanto, querido, querida, Davi, com todas essas qualidades, um homem segundo o coração de Deus, entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e um homem segundo o coração de Deus, ele intentou que podia ter várias esposas e concubinas. Alguns estudiosos chegam a dizer que Davi ele teve 368 mulheres. 368 mulheres ao total, todas as mulheres que ele possuiu. O rei Davi teve 8 esposas: Mical, Abigail, Ainoã, Maaca, Agite, Abital, Egla, Betseba e mais outras mulheres e concubinas aí, formando, alguns estudiosos dizem, 368 mulheres. Das 8 mulheres de Davi, 5 eram solteiras quando casaram com ele e 3 já haviam sido casadas. As que já haviam sido casadas são elas Abigail, Ainoã e Betseba. Apesar da lei proibir, naquela época, que o rei de Israel tomasse várias esposas para si, está lá em Deuteronômio, capítulo 17, havia uma proibição. Davi desconsiderou essa lei e ele obteve várias mulheres. Naturalmente, meu amado e amada, com todos esses casamentos que Davi teve aí mais de 20 filhos. Davi teve mais de 20 filhos. E ao ter tantos filhos e filhas, Davi ele acabou caindo na displicência com seus próprios filhos. Davi ele priorizou apenas os assuntos do reino de Israel como principal atividade, as suas conquistas territoriais, com muitas guerras, e esqueceu-se de que ele tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais, porque faltou aí a presença paterna
ao lado dos seus filhos. Vamos aí para a síntese do primeiro ponto. O rei Davi, ele era um homem ungido de Deus, entretanto, a sua família fugiu ao ideal divino, fugiu daquilo que Deus queria que fosse. Vamos para o segundo ponto da lição, queridão, queridona. Filhos e parentes na casa de Davi. Nós vemos que Mical, a sua esposa, a primeira esposa, ela não teve filhos. Ela era filha de Saul, foi a primeira esposa de Davi, quando ele ainda não era rei. Quando ele mata ali o gigante Golias, ele casa com Mical. Abigail era viúva de Nabal, segunda esposa de Davi, e mãe de Quileabe, também conhecido como Daniel. Abigail, ela foi casada com Nabal, um homem rico e avarento, que desafiou o rei Davi. Assim, quando Nabal morreu, Davi se casou com a viúva dele, a saber, Abigail. Ainoã também, a esposa de Davi, a Jezreelita, mãe de Aminon, ela era mãe de Aminon, o primogênito de Davi, foi a terceira esposa de Davi. Ela era viúva de Saul, quando Davi a tomou como esposa, lá em 1 Samuel 14:50. Eglã, também mãe de Etrão, era a quarta esposa de Davi. Maaca, de Jessu, era uma princesa. Maaca era uma princesa, mãe de Absalão e de Tamar, também casou-se aí com Davi. Agite, mãe de Adonias, está em 2 Samuel 3:4, também era esposa de Davi. Abital, mãe de Cefatias, em 2 Samuel 3:4, também foi uma das esposas de Davi. E Betseba, mãe de Simeia ou Samá, Sobabe, Natã e Salomão, era esposa de Urias, um soldado fiel de Davi. Davi se envolveu com ela enquanto seu marido estava para a guerra, estava guerreando. Após esse pecado, Davi mandou matar Urias e tomou para si a sua esposa, a sua mulher. Em 2 Samuel 11, versículo 14 e 15, nós confirmamos isso, essa passagem. É importante nós percebermos aqui, meus amados, que o segundo, a síntese do segundo ponto diz assim: na presente lição, Tamar, Absalão, Anon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. Vamos aí para o terceiro ponto da lição, o problema moral na família de Davi. Davi, meu amado e minha amada, certamente ele foi um grande adorador, mas indubitavelmente Davi ele foi também um péssimo pai, como nós já vimos aí ao decorrer desses pontos e tópicos dessa lição. Ele deu péssimos exemplos aos seus filhos, ele teve diversas mulheres e ainda cometeu adultério com Betseba e depois assassinou o marido dela, Urias, o qual foi resultado disso sobre a criação dos seus filhos. Vejamos aí, Aminon, filho de Davi, ele seguiu o mau exemplo do pai e também cometeu imoralidade sexual. A Bíblia diz que ele tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Lá está em 2 Samuel 13, versículo 3. Jonadab ele era primo de Aminon. Então Aminon lhe contou que havia se apaixonado por sua meia-irmã Tamar, que era irmã de Absalão. E o que esse Jonadab fez? Ele, em vez de repreendê-lo, pelo contrário, ele foi e deu conselhos para que Aminon ele estrupasse a sua própria irmã. Então nós vemos aí que esse desejo incestuoso é um pecado. Em Levítico 18, versículo 9 a 11, vai confirmar lá que é um pecado contra Deus. Então, esse amigo, entre aspas, que na verdade não era amigo coisa nenhuma, ele o encorajou a
Aminon estrupar a própria irmã. Está em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 4 ao 6. Agora, que tipo de amigo é esse? Então, Aminon efetivamente a estrupou. Está lá em 2 Samuel 13, versículo 10 a 14. Mas Davi, ele não tomou nenhuma providência. Ele não tomou a providência. Davi, ele ficou furioso, mas não tomou nenhuma atitude contra Aminon por ter estrupado a sua própria irmã. E Absalão ficou furioso. Como consequência, Absalão, irmão de Tamar, irmão de sangue mesmo de Tamar, de pai e de mãe, e de Aminon, ele decidiu vingar a irmã e assassinou Aminon 2 anos depois que Aminon tinha estrupado a sua irmã. Está lá em 2 Samuel, capítulo 13, no versículo 22 ao 39. Que passagem trágica, coisa terrível. Então, Absalão também, ele imitou o mau exemplo do seu pai Davi e cometeu o pecado do assassinato. Salomão também seguiu o mau exemplo de Davi e também teve diversas mulheres. Nós encontramos aí em 1 livro dos Reis de Israel, capítulo 11, versículo 3, ele teve aí 1.001 mulheres. Ele fez o que o Senhor reprovava, pois Deus já havia dito que o rei de Israel não deveria ter várias esposas, lá em Deuteronômio 17, 17. Vemos também Adonias, outro filho de Davi, decidiu se apoderar do trono sem o conhecimento do seu pai, com seu pai ainda vivo. Ele queria tomar o trono para si. Saiba que Salomão, ele sabia que Salomão, e não ele, iria subir no trono. Era a primeira opção de Davi, era Salomão, e ele foi e usurpou, querendo ser rei na frente de Salomão. Então Davi, ele já tinha escolhido Salomão para ser rei, o próprio Deus já tinha escolhido lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 1, versículo 17. Esta é a razão pela qual não convidou Salomão, nem os conselheiros reais de Davi, quando se proclamou rei. Então ele fez uma reunião, se proclama rei, e por trás, sem avisar nada, sem chamar Salomão, sem avisar nada do seu pai Davi, Davi já estava próximo à sua morte, e lá está em 1 livro dos Reis 1, 9 e 10. Mas os seus planos fraudulentos, os planos de Adonias, fraudulentos para ganhar o trono, não tiveram êxito. O soberbo Adonias, ele se exaltou a si mesmo e com isso obteve a sua própria derrota. A Bíblia registra que seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava o porquê ele agiu assim. Está em 1 livro dos Reis 1,6. Davi nunca contrariou seu filho Adonias. Davi poderia até estar bem intencionado quando agiu assim, mas o resultado na fase adulta do seu filho Adonias foi o pior resultado possível. Adonias, ele cresceu sem entender que na vida não se faz tudo o que se quer, nem se obtém tudo o que se deseja, mesmo sendo filho do rei. Ele se tornou um adulto problemático e causador de problemas, resultado de uma criação mimada que Davi havia criado. Então a falta de pulso firme para educar os filhos foi trágica para a prole de Davi. Ele simplesmente não sabia dizer não, nem repreender seus filhos. Talvez ele pensasse que repreender era uma demonstração de desamor. Ele deixou aí a coisa correr aí de toda forma, de toda maneira. Mas Deus diz exatamente o oposto no livro de Provérbios: quem se nega a castigar o seu filho não ama, quem ama não hesita em discipliná-lo. Lá em Provérbios 13, 23.
A boa notícia é que Davi, ele era um homem que tinha um coração de arrependimento. Davi, ele se arrependeu de seus pecados e pediu perdão a Deus. No Salmos 32 até Salmo 51, nós vemos aí as orações de Davi pedindo perdão. Veja os pecados de Davi pedindo perdão a Deus. Aí dos Salmos 32 ao 51. Embora Davi ele não tenha sido um bom pai, Deus, sim, é um bom pai, um pai de pulso firme, um pai poderoso, um pai amoroso, um pai maravilhoso. A Bíblia registra: meu filho, não despreze a disciplina do seu Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Provérbio 3, versículo 11 e 12. O autor também da Epístola aos Hebreus, ele citou esse versículo no capítulo 12 da sua epístola, e depois disse: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, versículo 11. Então, meu amado e minha amada, a repreensão produz frutos bons na vida daqueles que se deixam exercitar por ela. Em virtude disso, meu querido e minha querida, cabe aos pais não poupar os filhos de repreensão sadia sempre que necessitem, pois isso é bom para o bem deles. Pai que ama os seus filhos deve seguir as diretrizes de Deus para educá-los. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e o mesmo com o passar dos anos não se desviará. Provérbios 22, 6. Pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6, versículo de número 4. Então, meu amado, o terceiro e último tópico aqui, a vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria, equilibrada com nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de depararmos-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, é preciso, meu amado e minha amada, que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de que busca viver para a glória de Deus dentro da sua casa. A síntese aqui do terceiro ponto diz: a decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância e a proximidade e o exemplo. Vamos concluir a lição, meu amado e amada. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos. Que os cônjuges tenham relacionamentos que tragam equilíbrio, segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude.